Atenção porque vai começar a aula de artes. E aí pessoal, tudo bem? Aqui Paulo Brainer para mais uma aula com vocês, 8º ano. E vamos para a aula de número 12, é a aula de hoje. Mas antes vamos para a hora da correção da atividade anterior. Então vamos lá, primeiro, observe atentamente a imagem. Quais as principais características da arte barroca? Então, se você escolheu a letra C, religiosidade e forte conteúdo emocional, de acordo com o livro sagrado cristão, a Bíblia, está correta. Tá bom, pessoal? Então, a arte barroca, ela envolvia isso, né? Envolvia a religiosidade e a emoção, né? De acordo com o livro sagrado, a Bíblia. Segundo, encontre a alternativa correta. Quais os principais representantes do barroco brasileiro, citados na aula? Então, se você optou pela letra D, né, que são os nomes destacados ali, está correta. Terceiro, identifique a opção verdadeira, de acordo com o que já foi mencionado na aula. Na arte barroca brasileira, podemos identificar quais figuras e personagens característicos. Então, se você optou pela letra B, anjos, a Virgem Maria, os 12 apóstolos e a figura central de Jesus, está correta. Quarto, na quarta questão, está dizendo o seguinte: preste bastante atenção na ilustração. A imagem destaca qual movimento artístico com o quadro Abaporu. Então, se você respondeu a letra C, modernismo brasileiro, está correto. E o quinto e último, observe atentamente aos acontecimentos da tirinha e localize a alternativa verdadeira. Qual a mensagem que a tirinha destaca? Então, se você optou pela letra D, sobre a arte conceitual, cultuada por muitos e incompreendida por alguns, valoriza mais a ideia do que a obra. Então, está correta. Então, dando pontapé inicial na aula de hoje, vamos falar sobre o cubismo na arte. Então, vamos lá. O que é o cubismo? O cubismo é um movimento artístico, vanguardista europeu, ou seja, um movimento de pensamento que aconteceu na Europa e que surgiu na França no começo do século XX. Então, por exemplo, início de 1900, por aí, e se caracteriza pela utilização de formas geométricas para retratar a natureza, Por exemplo, triângulos, quadrados, enfim, as formas geométricas ali, círculos. O próprio nome já está dizendo, cubismo, em forma de cubos. E o cubismo ele foi fundado em Paris, através do renomado artista espanhol Pablo Picasso e do francês Georges Braque. Aí vocês podem observar ali exemplos do artista espanhol Pablo Picasso, Ele com uma das suas obras, a Guernica, e alguns quadros ali que ele foi elaborando ali, todos em formas de cubos, de cilindros, enfim. Ele utilizou ali, ele inovou na arte do cubismo ali. E existem 3 fases do cubismo que a gente vai descobrir agora, neste exato momento, tá? E o movimento cubista ele ficou marcado por 3 fases, que são o cubismo cezanniano, que vai de 1907 a 1909, e que assim, não era assim, bem evidente assim, não, a forma de pensamento deles, em forma de cubismo. Eles queriam mais retratar alguns quadros de forma
diferenciadas, só que acabaram dando o pontapé inicial para esse movimento chamado cubismo, tá? O cubismo analítico, de 1910 a 1912, e finalmente o cubismo sintético, de 1913 a 1914, tá certo? Então, ó, observem bem as figuras ali sendo retratadas através do cubismo, né? As formas geométricas ali. Se vocês notarem ali, ó, triângulos, quadrados, enfim, algumas figuras geométricas ali que estão sendo destacadas nas pinturas. E vamos primeiro para a fase inicial do cubismo, né, que é a primeira fase, que é o cubismo cezanniano, o cubismo pré-analítico, de 1907 a 1909, que é também conhecido como pré-analítico. Esta é considerada a fase inicial do movimento cubista, tá certo? E é a fase que dá início ao cubismo, o período marcado pela forte presença das obras de Paul Cézanne, ou Paul Cézanne. As primeiras pinturas cubistas elas foram descritas pela restrição às formas geométricas, tá? Embora ainda não tivessem todas as características ali definidas ao movimento artístico, né, o cubismo, mas alguns conceitos eles foram adotados por Cézanne em seus trabalhos e foram fundamentais para que Picasso e outros artistas eles construíssem o estilo cubista, tá certo? Então, dá para perceber ali, ó, naquele quadro o Autorretrato de 1907 de Pablo Picasso, as primeiras características do cubismo, né? Até então era apenas para retratar a pintura de uma forma diferente das que eram vistas até anteriormente, né? Porque antigamente as pinturas eram feitas assim para mostrar a anatomia humana, né? Tudo na maior perfeição, de forma bem fiel, né? Às imagens, né? Fiel de acordo com os quadros ali pintados ali, tinha que ser bem fiel às imagens. Mas alguns artistas eles foram quebrando esses paradigmas, né? Essas regras. Vamos para a segunda fase do cubismo, que é a fase do meio, né, digamos assim, que é tido como cubismo puro mesmo, né? E aí que o movimento ele começou a ter maior destaque, né? Que realmente foi considerado o cubismo, né? E as suas ideias e tudo mais, os pensamentos, tudo ali já pensado, tudo bem elaborado ali. E é de difícil interpretação, né? Porque as figuras elas são decompostas através do uso de diversas formas geométricas. Com forte influência na arte africana, as obras nesse período elas permeiam os tons monocromáticos, com predominância do verde, do marrom, do cinza. Além disso, também há a necessidade de expressar a natureza de modo simplificado, com linhas retas e uniformes. Vamos para a terceira e última fase do cubismo, que é o cubismo sintético. E a grande característica desta fase foi a introdução da técnica de colagem para reconstruir as imagens que antes eram decompostas. Por isso que esse período também é conhecido como cubismo de colagem. Então é aí que entra o grande Pablo Picasso ali, né, com as suas obras, mostrando, por exemplo, utilização de revistas, jornais velhos, livros rasgados, né, livros velhos, para a utilização da arte com colagem relacionado com o cubismo, né? E vocês podem observar que é uma coisa bem simples, mas que realmente assim tem um certo sentido, né? Passa uma informação ali, né? Explícita ali, mas passa. A arte do cubismo com colagem, ela teve o seu destaque ali através dessa última fase do cubismo, que é a arte do cubismo sintético. Tá certo? Então, ao contrário do cubismo analítico, nesta etapa as imagens elas passam a manter a sua fisionomia, mas de modo reduzido, apresentando apenas o que for essencial para o seu reconhecimento. Então, o cubismo sintético ele recuperou um pouco da imagem real do objeto,
tornando as formas mais decorativas, tá certo? Então, já está bem evidente ali, já está bem destacado as formas geométricas ali, só que em formas de colagens. E as características do cubismo, quais são? Então, para vocês que estão ainda em dúvida sobre o que é o cubismo, as características principais do cubismo são a utilização de formas e volumes geométricos, né? Por exemplo, triângulo, retângulo, quadrados, enfim, círculos. A decomposição das imagens em formas geométricas, por exemplo, eu quero retratar uma pessoa através do cubismo, então eu não retrato aquela pessoa da mesma forma do real, em si, na pintura através de formas geométricas. A reconstrução das imagens através do uso de colagens, então eu posso retratar uma pessoa através de colagens também, como fazia o grande Pablo Picasso, na imagem 2, na imagem 1 também. Tá certo? Então, essas são uma das características do cubismo. O cubismo no Brasil, né, que eu não poderia deixar de mencionar, né, como aconteceu esse movimento, já que na Europa estava ganhando bastante destaque durante esses 3 períodos, essas 3 fases. No Brasil, as primeiras manifestações do cubismo elas surgiram após a Semana de Arte Moderna de 1922. Mas o movimento não teve a mesma força que tinha na Europa, tá certo? Então, lá na Europa, ele tinha um maior destaque. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, nenhum artista brasileiro utilizou a essência pura e bruta do cubismo europeu. No entanto, algumas das características deste movimento elas foram adotadas por alguns pintores brasileiros, né? Entre eles a Tarsila do Amaral, ela que fez o quadro Abaporu, né? Um dos exemplos ali. A Anita Malfatti, o Rego Monteiro e por último a de Cavalcante, tá certo? São alguns exemplos ali. Podemos destacar ali aquela pintura, uma pintura de Tarsila do Amaral, que mostra um exemplo de cubismo, utilização das formas geométricas, destacando a realidade. Então é isso, recapitulando a aula de hoje, né, falamos sobre o cubismo na arte, o que é o cubismo, as 3 fases do cubismo, como vocês acabaram de aprender, a fase inicial do cubismo, a segunda fase e a terceira, as características do cubismo e o cubismo no Brasil. E estarei disponibilizando logo aqui abaixo o link de algumas pesquisas sobre o cubismo para que vocês possam assistir com mais, para vocês entenderem melhor também e terem um aprofundamento melhor sobre o tema da aula de hoje, tá certo? Então essas são as referências para a utilização da realização do material, tá certo? As fontes de pesquisa. Então é isso, a curiosidade sobre o cubismo. Então é isso, até a próxima aula, pessoal. Valeu por tudo e até a próxima. Fui!